E aí, pessoal, hoje a gente vai embarcar numa aventura incrível, a história de uma santa que foi uma verdadeira heroína. Se preparem para uma jornada cheia de mistério, de muita coragem e de uma amizade que mudou o mundo para sempre. Essa é a pergunta que dá o start na nossa história. Parece impossível, né? Pois é, mas a gente vai ver que para Deus, os heróis mais corajosos, olha, nem sempre eles usam capa ou têm superpoderes, sabe? Às vezes são pessoas comuns com um coração transbordando de coragem. Bora mergulhar nessa história? Nossa aventura começa com uma menina chamada Bernadette Soubirous. Ela nasceu lá em 1844, numa cidadezinha chamada Lourdes, na França. E olha, Bernadette não era princesa, nenhuma guerreira famosa. Ela era uma heroína. Só que ela mesma ainda não sabia disso. Olha, a vida da nossa protagonista não era nada fácil. A família da Bernadette era muito, muito pobre e ela não sabia nem ler nem escrever. Para completar, vivia doente, era bem frágil. Só que o maior superpoder dela era o coração, sabe? Um coração puro, simples e com um amor gigante por Nossa Senhora. E é bem aqui que a vida dela vira de cabeça para baixo e se transforma numa aventura de verdade. Um dia, algo mágico, misterioso estava para acontecer. Era um chamado que ela nunca poderia imaginar. 18. Gente, 18 vezes. Não foi uma vez só, não foi um sonho, foi de verdade. Perto da casa dela, numa gruta, uma bela senhora começou a aparecer para Bernadette. Foi ali que começou uma série de encontros que mudou tudo, para sempre. A missão da Bernadette começou a se desenrolar. Parecia uma jornada de herói de filme. A bela senhora deu para ela 3 tarefas super importantes. Ela precisava rezar muito, pedir para as pessoas mudarem o coração para melhor e, por um tempo, guardar um segredo muito especial. E claro, como em toda boa história de aventura, apareceram os desafios. A jornada da Bernadette não foi diferente. Muita gente começou a duvidar dela, sabe? Achavam que era invenção da cabeça dela. Ela foi interrogada, acusada de ser mentirosa, mas ela, firme como uma rocha, não duvidou e continuou firme na sua missão. E agora o mistério só aumentava. Todo mundo queria saber, afinal de contas, quem era essa bela senhora. E a Bernadette também queria, claro. O clímax da nossa história, o momento em que o grande segredo seria finalmente revelado, estava chegando. Com o coração cheio de coragem, depois de vários encontros, Bernadette finalmente perguntou: "Quem é você?" A bela senhora sorriu porque sabia que tinha chegado a hora. E a resposta que ela ia dar, nossa, ia mudar não só a vida da Bernadette, mas a história de Lourdes e do mundo inteiro. Então, ela respondeu: "Eu sou a Imaculada Conceição." Que momento! A bela senhora era a própria Virgem Maria, gente. Ao dizer isso, ela estava revelando um dos seus títulos mais lindos e especiais. Tá, mas Imaculada Conceição? O que isso quer dizer? Olha, é mais simples do que parece. Significa que Maria, a mãe de Jesus, foi um presente tão, mas tão especial de Deus que ela nasceu sem nenhuma manchinha de pecado. Pura desde o comecinho. E essa revelação tornou a missão da Bernadette ainda mais uau. E depois dessa revelação, tudo mudou. Aquela menina que era tão frágil, tão pobre, descobriu uma força que, olha, não vinha dela, vinha do amor e da fé. Vamos ver como essa transformação aconteceu. Sabe, o Papa Francisco falou uma coisa muito legal sobre isso. Ele disse que Maria não olhava para Bernadette com pena por ela ser pobre ou doente. Não, ela olhava para Bernadette com respeito. Sabe, como quem olha para alguém muito importante. E foi esse olhar que deu para Bernadette a dignidade e a força para continuar. E a transformação da nossa heroína foi uma coisa de outro mundo. Dá uma olhada nisso. Ela deixou de ser uma menina pobre e que ninguém conhecia para se tornar uma mensageira para o mundo todo. Ela aprendeu a transformar a própria fraqueza, a doença dela, numa força para ajudar os outros, oferecendo tudo pela salvação de todos. E achou que a aventura tinha acabado? Que nada! A própria Virgem Maria convidou ela para uma nova missão, se tornar uma irmã da caridade. E assim, Bernadette dedicou o resto da vida dela a cuidar dos doentes, colocando em prática todo aquele amor que ela aprendeu com a bela senhora. No fim das contas, a aventura da Bernadette virou tipo um farol, uma luz para o mundo inteiro. O legado dela, a sua história de fé e coragem, continua brilhando e inspirando um monte de gente até hoje.
Vamos dar uma olhada rápida na jornada dessa grande santa? Tudo começou em 1844, com o nascimento dela. Depois, em 1858, vieram as aparições. Em 66, ela entrou por convento. E, infelizmente, ela faleceu bem jovem, com 35 anos, em 1879. E, finalmente, em 1933, a Igreja a declarou oficialmente Santa Bernadette. E a missão dela não acabou, viu? Ela continua lá do céu. Hoje, Santa Bernadette cuida especialmente dos doentes, dos camponeses, dos pastores, de todos que vivem uma vida simples como a dela. E a gente comemora a festa dela, o dia da sua grande vitória, em 16 de abril. Uau, que história, hein? A aventura de Santa Bernadette ensina pra gente uma coisa muito importante. Não importa se a gente se sente pequeno, pobre ou fraco. Com fé e um coração puro, Deus pode nos chamar para missões incríveis. Que a história dela nos inspire a sermos heróis no nosso dia a dia. E aí, essa história te ajudou a entender um pouco mais sobre a fé e a ação de Deus? Se sim, já deixa o seu like, combinado? Isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente. Ah, e se por acaso alguém aqui ainda não é inscrito, aproveita agora. Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Mas agora eu quero ouvir quem está aí do outro lado. Já tinham pensado sobre isso antes? Ficou alguma dúvida? Ou de repente tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários, viu? Eu leio todos e posso até trazer a sua pergunta num próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!